Papo com o Editor completa esta semana 6 meses de vida. Nessa edição especial, o Broadcast Político conversa com o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Para nos acompanhar, o repórter Nicolas Scholz. Bem-vindo, Nicolas, e muito bem-vindo, governador, e muito obrigado por nos atender e aceitar esse convite. Olha, Gustavo, para mim é um prazer, falar com você, com o Nicolas, que a gente já tem conversado algumas vezes, com vocês do Estadão, e é um prazer. Eu acho que é importante esse bate-papo, é importante essas informações, principalmente dos temas que vocês entenderem importantes do Mato Grosso do Sul para conhecimento, mas é uma alegria a gente poder ter essa oportunidade com cada um de vocês. Governador, um dos temas mais importantes, de hoje em dia é o Pantanal, aí saiu do noticiário turístico para o noticiário ambiental, com as queimadas sem precedentes que acontecem na região. As ações preventivas tomadas pelo governo estadual foram suficientes para evitar que esses incêndios ocorressem, governador? Olha, Gustavo, primeiro eu quero contextualizar com vocês, o Nicolas e a todos que nos assistem, o seguinte: nós estamos vivenciando talvez uma das maiores estiagens do Pantanal. O Pantanal é uma região extremamente bonita, que vocês conhecem, tem a sazonalidade das cheias e da baixa. Nós vivemos aí durante 10 anos praticamente ininterruptos, período de cheia. O Pantanal não abaixava, as águas ficavam, porque o Rio Paraguai sobe, deságua nas baías, nas planícies, nas lagoas e alaga praticamente uma extensa região. E agora nós viemos o período da grande estiagem. O Rio Paraguai, eu tenho sobrevoado algumas regiões, você só tem o leito do rio. O que aconteceu? Quando desceu o lençol freático e a água desceu, sumiu, ficou a vegetação seca, criou uma matéria orgânica ali. E se você olhar o início dos incêndios, Gustavo, foram quase todos, pelo satélite, a gente vê nas margens do rio, justamente onde abaixou. Isso não quer dizer que nós estamos nos desculpando, é que é muito difícil você, num ambiente daquele que você tem propício aos incêndios, e muitos deles de origem até criminosa, que estão sendo investigados pelos órgãos de controle, pelos nossos órgãos ambientais, mas realmente é algo muito atípico. E tem uma grande parceria feita ali. O governo federal mandou as Forças Armadas, vocês têm acompanhado, Marinha, Exército, Aeronáutica, o ICMBio, o IBAMA está trabalhando, junto com os bombeiros do Mato Grosso do Sul, junto com uma brigada que está vindo de Santa Catarina, de Minas Gerais, do Paraná. Nós estamos numa força-tarefa. O problema é que são muitos focos. O Pantanal é uma região extremamente de difícil acesso, porque como o período da cheia impede você ter estradas naquela região, hoje o acesso é por avião, por helicópteros. Estamos conseguindo debelar muitos focos de incêndio, posso dizer para você que tem um trabalho profícuo, mas infelizmente uns 20% do território no Mato Grosso do Sul foram consumidos pelo fogo nesses últimos meses. Governador, antes da gente avançar, o senhor falou justamente do acúmulo de matéria orgânica seca no solo, como um dos, vamos dizer assim, combustíveis para que essas queimadas avancem. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acredito que ele já esteve em Mato Grosso do Sul, desde que a gente teve o agravamento dessa situação, mas ele falou que uma das coisas que poderia ter ajudado seria a permissão para fazer aquele manejo controlado do fogo, de forma a reduzir a presença dessa matéria orgânica, e criticou governos estaduais, dizendo que eles não teriam permitido isso. Queria saber como o senhor encara, se isso realmente poderia ter sido uma ferramenta que não foi aproveitada. Eu entendo, Nicolas, que em parte o ministro tem razão. É o fogo frio que a gente chama, que seria você fazer o controle desse volume de matéria orgânica seca e que acaba sendo um grande ambiente propício às queimadas. Eu acho que em certo ponto ele tem razão. E o importante do Ricardo ter vindo aqui e falando quase que todos os dias com a gente é que agora também nós temos um planejamento da brigada permanente ali no Pantanal. Nós vamos montar uma brigada, porque você tem essa questão dos incêndios, anos com mais intensidade, como esse ano, anos com menos intensidade, mas você sempre tem no período da seca incêndios em algumas regiões, principalmente no Pantanal. Então, a brigada permanente, bem treinada, equipada, com os equipamentos, o governo federal disponibiliza um pouco, o governo do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul atua conjuntamente, a gente equipa melhor. Eu acho que
a questão do fogo frio, o órgão ambiental do Mato Grosso do Sul, que é o Instituto do Meio Ambiente, está estudando uma nova legislação, que eu acho que isso também é algo que nós precisamos avançar com toda a ciência. Estamos discutindo com a Embrapa Pantanal, que tem uma expertise nessas questões do que pode, o que não pode, e entendo que a gente constrói uma regra, aqueles produtos químicos para você neutralizar os incêndios, que também é usado no mundo todo e tem uma grande restrição no Brasil. Eu acho que é algo que nós precisamos melhorar. Canadá usa, Estados Unidos usa, os países europeus usam. Você passa um produto químico que evita a proliferação do incêndio sem nenhum dano ao meio ambiente, que acaba controlando. Então, nós precisamos desmistificar também um pouco dessas duas questões. O uso de produto químico, que acaba combatendo o fogo, e também a gente poder usar aí essa questão do fogo frio para o controle, principalmente na época da baixa dessas regiões onde nós tivemos aí os maiores problemas, e é justamente os alagados. Se você, Nicolas, sobrevoar hoje a região do Pantanal, tudo aquilo que era as grandes baías, os grandes curichos, as vazantes, está tudo seco. Não tem nenhuma gota de água. A água drenou toda. Você vê que nós proibimos a navegação no Rio Paraguai de cargas. Nós temos minério, soja, açúcar que é exportado. Não consegue as barcaças andar. Na Bolívia, nós estamos ali, uma das grandes preocupações, ao lado de Corumbá, ali, vizinho ali, a Bolívia, nós estamos ali com 8 barcaças cheias de combustíveis, encalhadas, e é uma das preocupações da Marinha, porque o combustível é algo preocupante, devido à grande baixa do Rio Paraguai. Então, é importante esse planejamento, mas eu acho que tem uma atuação conjunta, e agora a grande torcida é para que as chuvas venham, que a gente consiga debelar esses incêndios que têm causado. Criamos, para você saber, Nicolas e Gustavo, nós temos o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que é o CRAS. Nós estamos construindo uma grande obra ali, que é um aporte de recursos próprios de um hospital. Já tem uma estrutura, mas nós vamos ter uma estrutura muito maior para recuperar os animais silvestres, das queimadas, dos acidentes nas rodovias. E essa equipe está dentro do Pantanal, com vans, com os veterinários, resgatando os animais que estão tendo problemas, trazendo para o CRAS para a gente poder dar sobrevida e salvamento a esses animais. Então, é algo que também está sendo construído e que vai ser muito importante. Você ter um grande hospital para recuperar esses animais silvestres é algo que o governo deu toda a atenção, e o Instituto do Meio Ambiente aqui disponibilizou os recursos. Nós estamos em plena construção dessa unidade hospitalar aqui em Campo Grande. Governador, nesse raciocínio do ministro Salles, também não entraria no mesmo raciocínio a sustentação que o presidente Bolsonaro tem dado de que incêndios na região são causados aí, principalmente por índios e caboclos que fazem a sua fogueirinha lá para poder controlar a vegetação. E, enfim, esse argumento do presidente também, o senhor concorda com ele? Faz sentido? Eu acho que o presidente, Gustavo, falou isso olhando muito para a Amazônia. Na realidade do Pantanal é outra. Nós não temos aqui as comunidades indígenas ali, que são os guatós, que estão lá na Baía de Uberaba, lá junto com o Porto Índio, ali uma região a 300 quilômetros de Corumbá. Eles têm a sua tradição e eles preservam aquele lugar ali, é muito bem preservado. O homem pantaneiro, Gustavo, você vê o Pantanal, é um patrimônio da humanidade, você sabe disso, a própria Unesco, porque o Pantanal, quer dizer, não é só do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, é um patrimônio e tem que ser preservado por todos nós. Lógico que existe aquele incêndio criminoso e que está sendo investigado, que é o produtor que entende que se ele colocar o fogo na vegetação, ele queima ali aquela matéria seca e brota, quando vem as chuvas, um pasto novo. Isso é atrasado. O fogo ele estraga o solo, ele requeima ali a matéria orgânica. Aquela matéria orgânica ela acaba sendo nutriente para o solo, ela melhora a qualidade da pastagem, daquilo que tem. Então é um erro total essas queimadas. Agora, existe algumas, e eu não entendo nem o caboclo, nem o homem e a mulher pantaneira, porque é o que eu disse em Corumbá nesse final de semana, junto com o ministro Salles. Se nós temos o Pantanal preservado, intacto como ele está hoje, Gustavo e Nicolas, nós devemos ao homem e à mulher pantaneira. Eles cuidaram daquele bioma durante anos. Então nós temos que levar política pública
para preservar, e eu posso dizer que Mato Grosso do Sul, em 2015, fez um decreto ouvindo, o Código Florestal remete o Pantanal, no artigo 10, como área de uso restrito. Então, é uma área de uso restrito. Precisava legislar pelo Estado. Nós legislamos. Com apoio de quem? Embrapa Pantanal, Exalc, fez um estudo todo do Pantanal, fizemos um decreto que vai preservar 68% intacto do Pantanal, quer dizer, intocável, e permitimos ali alguma substituição de pastagem, que é você trocar o pasto nativo por um pasto plantado, que ele acaba sendo mais preservacionista do meio ambiente, porque ele acaba se alastrando e evitando a erosão e o sedimento descer para os rios, e um decreto que foi extremamente feito com a ciência. Eu fui criticado, para vocês terem uma ideia, pelos ambientalistas, que queriam 100%, e pelos produtores rurais, que queriam que eu liberasse 80%. E fizemos o equilíbrio. Então, o decreto no Mato Grosso do Sul tem um equilíbrio que vai permanecer intacto durante aí os anos vindouros, mais de 68% de cobertura nativa dentro do Pantanal. Isso é muito importante. Então, o homem pantaneiro e a mulher preservaram, e eu não tenho dúvida, eu não acredito. Aqui no Mato Grosso do Sul não foram nem os índios, nem os caboclos. Aqui aconteceu pela questão da seca, realmente. Muito pescador, viu, Gustavo e Nicolas? Nós temos muito turismo. E o pescador, às vezes, na beira do rio, aí assa ali, acende uma pequena fogueira e aquilo apaga o fogo, mas fica a brasa, e aí vem a noite, vem o ventania e espalha aquilo. E se você olhar pelas imagens do satélite, você vê claramente a margem do rio é onde começou os grandes focos de incêndio e acabou interiorizando pelo interior. De uma parcela de produtores rurais que ainda enxerga o uso do fogo dessa forma que é muito arriscada, né? Tem esse potencial destrutivo. O senhor é agropecuarista, foi deputado e um dos líderes da bancada ruralista, então queria lhe perguntar, só para entrar um pouco mais nesse assunto, o quanto o avanço do agronegócio, principalmente da pecuária, sobre o Pantanal, contribui para essa situação que a gente está vendo com as queimadas. Olha, Nicolas, nós estamos tendo uma extensão e uma ampliação do agronegócio, que é a agricultura tecnificada, com tecnologia, mas ela está entrando em áreas de pastagem degradada. Então, nós estamos pegando aquela área do pasto, que aqui que aconteceu, Mato Grosso do Sul, praticamente todo era uma área de cerrado e campo. Lá atrás, você lembra do programa do Polo Centro, do Plante que o João garante? Tiraram ali o cerrado, e que foi um erro. Se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que eles não preservaram as matas ciliares, não preservaram as microbacias, principalmente no Planalto. Hoje, o grande desastre ambiental do Rio Taquari, Nicolas, é sedimento que vem lá do Planalto. Não é dentro do bioma ali. No bioma está preservado, se você olhar. Só que o que aconteceu? Desceu aquele sedimento, porque o Rio do Planalto é um rio caudaloso e de correnteza. Quando chegou na planície, a areia, aquele sedimento parou, levantou o lençol freático do rio, inundou as margens do rio, e nós temos hoje uma região ali do Caronal que tem 1 milhão de hectares alagadas, virou pântano. Então, isso é um desastre feito por uma política governamental do passado que não olhou a importância da preservação. Agora, o homem pantaneiro ali na planície é muito bem preservado e não tem agricultura. A agricultura não vai no Pantanal. A agricultura está no Planalto, na área de cima. Mas a bacia do Paraguai, ela desce, acaba descendo. O que nós temos que fazer? A preservação do Planalto, mata ciliar, o CAR Pantanal que nós fizemos aqui, que tem sido um sucesso para a gente poder mapear todas as áreas, e Mato Grosso do Sul avançou bastante nisso. Então, CAR, só para esclarecer, é o cadastro rural, né? É o Cadastro Ambiental Rural do Pantanal. Então, nós temos um CAR específico do Pantanal aqui, que foi feito pelo Instituto do Meio Ambiente, que tem todo o mapeamento. Mas se você adentrar no bioma Pantanal, Nicolas, você vai ver preservado. Não tem ali a expansão de agricultura, até porque não dá. Já tem uma proibição de instalação de indústria naquela região, uma série de regramentos que protege o Pantanal. No Planalto, você pode vir no Mato Grosso do Sul, nós estamos tendo pouquíssima supressão vegetal. Nós estamos tendo muita agricultura entrando na área de pastagem degradada. E é bom, porque o plantio direto, você sabe, é um dos grandes hoje
meios para a gente absorver o CO2 e evitar o aquecimento global. O plantio direto é uma das grandes ferramentas, tanto que nós temos um programa no Mato Grosso do Sul, que nós estamos desenvolvendo com a Embrapa, com as universidades e com as instituições de pesquisa, para transformar Mato Grosso do Sul no primeiro estado carbono neutro. Nivelar as emissões dos gases aí que afetam. Hoje nós estamos, ontem mesmo, foi a maior temperatura, Nicolas, da história aqui do nosso estado, e isso está ocorrendo no Brasil todo. Então, cabe a nós todos termos um olhar para isso. Esse aquecimento global está criando um desequilíbrio ambiental, e nós não podemos virar as costas para isso. Então, fazer esse trabalho de você mitigar entre emissão e absorção é muito importante, é algo que nós estamos muito focados aqui no Mato Grosso do Sul. Governador, o senhor citou muito bem a questão do aquecimento global. Você não acha que esse negacionismo que tem aí, muitos aí, inclusive dentro do governo e de outros países, do aquecimento, de ignorar o aquecimento global, principalmente causado pelo desmatamento, isso não pode ter causado tudo isso que vem acontecendo? Já aconteceu no ano passado, já aconteceu esse ano, pior no Pantanal, no caso. Isso não preocupa, senhor, esse negacionismo que tem aí no governo e em outros governos? Olha, Gustavo, eu acho que nós temos que ouvir a ciência, né? A ciência está aí para isso, para nos orientar. Então, aqui, quando eu te falei que eu contrariei os ambientalistas e os produtores, eu ouvi a ciência, ouvi a Embrapa, ouvi a Exal, que fizeram um estudo, nós mapeamos, e com o estudo nós orientamos o que pode no Pantanal. Então, hoje tem uma regra estabelecida. Isso pode, isso não pode. E acho que a gente negar o aquecimento global nós estamos negando o que nós estamos vivenciando no dia a dia. Olha os incêndios, não só no Brasil, no mundo todo. Olha o aquecimento aí das águas, dos oceanos, o derretimento das geleiras, o nível dos oceanos subindo, invadindo a costa, invadindo cidades. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma grande reflexão, vamos ouvir a ciência, vamos ver como nós podemos buscar políticas públicas para a gente evitar o aquecimento global e não negar. Não adianta a gente negar, é visível. Mato Grosso do Sul ontem teve a maior temperatura desde quando começou as medições. Será que isso é normal? Não é normal. Tem algo acontecendo no clima do mundo todo que existe um desequilíbrio. Agora também, né, Gustavo e Nicolas, não pode aqueles países que mais contribuem com o aquecimento global não contribuir com nada. Tudo bem, vamos deixar a Amazônia intacta? Tá bom. Mas e o homem e a mulher lá amazonense? Será que ele não precisa dos recursos para deixar aquilo intacto? Para ter aquilo que é a troca, muitas vezes preserva a floresta e ajuda numa atividade econômica que é possível nas regiões. O homem pantaneiro, será que ele não pode manter intacto e vai manter intacto uma grande parte do Pantanal? Mas ele precisa de políticas públicas, em financiamento, investimentos. Então isso precisa ser modelado. E sem paixão, para nem lado de lá e nem lado de cá. Agora, a gente negar a ciência é um risco. E eu acho que o que vem acontecendo merece de todos nós uma atenção. Ciência em negacionismo. A gente observou, desde que se iniciou a pandemia do novo coronavírus, que ela chegou ao país, uma resistência muito grande, para dizer o mínimo, do presidente Jair Bolsonaro de admitir que gestões estaduais, municipais, adotassem as próprias medidas, principalmente no que toca à restrição de circulação para evitar o contágio pela Covid-19. Queria te perguntar, e ele fez muitas críticas a governadores, a prefeitos que adotaram medidas de restrição, né? Queria perguntar como o senhor avalia essas críticas e a forma como o governo lidou, o governo federal, no caso, lidou com a pandemia até aqui. Lembrando que o senhor, governador, foi um dos governadores que contraíram, né, Covid, ainda bem que está bem, se curou, né? Graças a Deus, né? Mas a gente é muito solidário, vocês também, né, Gustavo e Nicolas, as famílias, né? Quantos que não perderam um ente querido aqui no Mato Grosso do Sul? Mais de 1.365 famílias. Então, a gente tem muita tristeza com isso. Nós não queríamos perder ninguém. Felizmente, a pandemia veio, trouxe esse movimento todo. Aqui nós criamos o Comitê de Operações Emergenciais, norteou todas as nossas ações. Ontem eu tomei uma decisão difícil de ser tomada por um governante, mas ouvi a ciência, ouvi o comitê, que tem ali vários especialistas,
e não volta mais a aula presencial no Mato Grosso do Sul nesse ano letivo. Respeito as opiniões em contrário, estávamos com as máscaras compradas, com álcool gel, com totem para as escolas, mas é muito risco você criar. Ainda o melhor remédio é o isolamento, não tem outro, é o melhor remédio. Lógico que evoluiu muito o tratamento, hoje ficou muito politizado a discussão da hidroxicloroquina, dos medicamentos, alguns medicamentos subiram, houve uma grande, por nós não estarmos preparados, né, Gustavo e Nicolas, a importação, por exemplo, nós éramos dependentes da máscara, o Brasil não tinha fabricação dos respiradores, isso tinha que vir de fora, quer dizer, a pandemia mudou também o modo de nós pensarmos, estruturou. Eu não posso negar que o governo federal aqui no Mato Grosso do Sul nos ajudou muito, né, o ministro Mandetta, na época, respiradores, leitos de UTI, ampliamos um leque para todo o interior. O ministro atual também, general, nos ajudou bastante. Nós conseguimos aqui, se vocês têm acompanhado, temos um dos menores índices, né, de contaminação e de mortes, diferente, e o nível de morte baixo em relação à contaminação devido ao tratamento, à ciência. Agora, quem quiser tomar cloroquina, toma. Eu não tomei, porque meu médico falou, não precisa tomar, toma azitromicina, toma o corticóide, eu tomei, tive efeitos muito leves e passou aí a quarentena, estamos em atividade, mas a gente vê muitas pessoas sofrendo. O que eu acho que a pandemia deixa de lição para nós, Nicolas, como você falou, o SUS, a importância do SUS, né? O SUS consegue ter uma capilaridade, principalmente para o mais carente, isso foi importante, eu vejo a dificuldade de alguns países que não tinham essa capilaridade que nós temos do sistema SUS, embora com a precariedade, mas melhorou muito. A gente criou uma teia, né? E aí os estados legislaram, nós fizemos as normas. Aqui teve um avanço bom, porque nós criamos o Prosseguir, que é uma orientação aos municípios. O município que tem muito problema tem uma série de restrições e orientações. E como os prefeitos seguiram, e a gente trabalhou interligado, a gente conseguiu ir vencendo. Hoje a gente está até num patamar aí de baixa contaminação, menos mortes, mas não dá para relaxar. Por isso eu tomei a decisão de não voltar a aulas presenciais. E quero dizer, na questão da pandemia, a gente não fechou muitas atividades econômicas, não. Nós conseguimos criar os protocolos de biossegurança nas indústrias, as atividades não pararam, os frigoríficos, a agroindústria. Então, permaneceu o emprego, conseguir debelar bastante a proliferação, mantivemos isolamento, exigimos uso de máscara, de muitos protocolos que funcionaram bem, e dialogando. Acho que o diálogo é importante. Como eu vejo agora, nós estamos provocando o governo federal, o Ministério da Saúde, nós precisamos discutir a distribuição das vacinas, senão vai virar uma loucura, um estado brigando com o outro, e o Ministério tem que coordenar isso. Se o Ministério coordenar, criar os grupos prioritários primeiro quem? Profissionais de saúde, segundo, os idosos, depois aqueles que têm alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, e aí organizar isso a nível de Brasil, porque se deixar isso sem controle, vai virar uma bagunça. Cada estado vai ir fazendo de um jeito. Então, o Ministério organizando isso fica muito mais fácil. E essa é a orientação. Governador, Pois não, Gustavo? o senhor citou a questão da economia, desculpe interromper, só para continuar nessa história. O senhor falou que a economia em Mato Grosso foi menos atingida, né? A questão dos frigoríficos, que não foram fechados. O próprio agronegócio, que continuou no Brasil inteiro, é muito forte aí em Mato Grosso. Como a economia em Mato Grosso do Sul deve encerrar em 2020, levando em conta também essa economia em Mato Grosso do Sul, que não parou, além disso, o auxílio emergencial, né, que o governo, auxílio federal, né, que o governo federal pagou para estados e municípios. E também qual que é a perspectiva de 2021 de recuperação, já que esse apoio, né, do governo federal vai acabar tanto para estados, né, como municípios, como para a população em geral. Olha, Gustavo, nós aqui fizemos as reformas estruturantes desde 2015. Primeiro, administrativa. Tinha 17 secretarias, hoje só tem 9. Enxugamos cargos, diminuímos o tamanho da máquina pública. Segundo, a previdenciária. Nós fomos um dos primeiros a fazer a reforma previdenciária e equacionamos bastante o déficit previdenciário.
criamos um teto de gasto. Aqui o teto de gasto é uma emenda constitucional de 10 anos, que os poderes são regidos num teto de mais do que 90% do IPCA do ano anterior. Então, a gente freou o crescimento da despesa. E, com isso, a gente equacionou bem a questão financeira. Lógico que a pandemia trouxe um descompasso. Nós tivemos até agora só um mês de maio que nós tivemos queda da receita em relação ao ano anterior. Todos os outros meses nossa receita cresceu. O auxílio emergencial, posso dizer para você, foi fundamental, porque ele potencializou as receitas. Se você olhar a compra nos mercados, a venda do varejo cresceu muito. Só no Mato Grosso do Sul foram 3 bilhões de reais que foram para a mão do cidadão mais necessitado. Isso ajudou muito. Então, eu acho que nós vamos terminar muito bem o do ano de 2020 e a projeção para 2021. A gente é muito dependente do agronegócio. O agronegócio se fortaleceu muito, a agroindústria, novas plantas industriais estão vindo. Eu acho que nós teremos um bom ano. Até as projeções de vocês indicam que nós teremos 5 estados que devem crescer muito. E um deles é Mato Grosso do Sul, que está se projetando talvez o maior crescimento de PIB. Isso é bom, porque crescendo o PIB, crescem as oportunidades. Agora, a pandemia nos ensinou uma coisa que é isso que nós estamos fazendo aqui com você. Nós estamos hoje fazendo muito pelo sistema virtual, economizando na máquina pública, criamos 70 plataformas digitais para o contribuinte. Então, para que o contribuinte sair de casa para ir no órgão público? Ele faz ali do seu tablet, do seu computador, do seu celular, uma série de serviços. Então, isso modernizou muito e ajudou muito a todos nós. Hoje a gente conversa, como nós estamos aqui, entre 4 pessoas, à distância, falando um monte de problemas, resolvendo questões. Então, modernizou bastante. Então, acho que também a pandemia, além de criar um novo hábito às famílias, mudou muito o hábito dos governos. Nós vamos fazer um novo momento do teletrabalho, do trabalho dentro de casa, do seu home office ali, que mudou muito também. Então, eu acho que isso trouxe. Eu não tenho dúvida que a economia do Mato Grosso do Sul continua crescendo bem. Só para você ter uma ideia, é importante dizer isso, nós éramos letra D na Capag, hoje nós somos C, e não tenho dúvida, a partir do ano que vem nós vamos ser A ou B. O que foi isso? As reformas estruturantes. As reformas estruturantes fizeram com que a gente mudasse de patamar. E hoje, você sabe, Nicolas e Gustavo, nós somos o 4º estado em investimento. Nós estamos investindo muito recurso próprio em obras estruturantes. Mato Grosso é um estado que precisa de infraestrutura. Estamos lutando aí para as ferrovias, agora a bioceânica aqui que sai para os portos ali, que já é uma realidade, posso dizer para vocês, a ponte do Rio Paraguai vai começar, as obras no Paraguai. Imagina, de Porto Murtinho, que é a divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, você tem 1.414 quilômetros, você está nos portos do Pacífico, lá no Chile. Imagina a competitividade para o centro-oeste dos nossos produtos com essa rota bioceânica. Então, acho que isso tudo ajudou bastante, né? E a confiança do setor privado, melhor programa de incentivos fiscais que nós mapeamos aí, organizamos o sistema de incentivo para captar os investimentos. Eu acho que a gente conseguiu fazer o dever de casa e, se Deus quiser, a gente vai avançar bastante nesses próximos anos. Governador, estamos aí em meio à campanha, à eleição municipal, né, no país inteiro, mas a gente sabe que daqui de 2020 já dá para olhar um pouquinho para 2022, e um correligionário seu, João Dória, governa São Paulo, nunca escondeu o desejo de eventualmente disputar as eleições presidenciais de 2022. Ele se tornou também o principal, entre os governadores, principal crítico ao presidente Jair Bolsonaro e desafeto do próprio, né? A gente vê muitas trocas de críticas, quando não ataques, entre os dois. Bolsonaro certamente tentará um novo mandato em 2022. Eu queria te perguntar, nesse cenário, como é que o senhor avalia as negociações, as articulações, já mirando as eleições presidenciais de 2022? Olha, Nicolas, aqui na eleição de 2018, você acompanhou, nós apoiamos 2 candidatos a presidente. O PSL estava na nossa coligação, nós tínhamos o Geraldo Alckmin e o próprio presidente Bolsonaro. E ele se sagrou vencedor, não retaliou Mato Grosso do Sul, pelo contrário, tem sido um grande parceiro do nosso estado, os ministros, nós temos tido muitos recursos federais, como nunca tivemos em outros mandatos, então isso ajuda bastante, porque
os recursos federais acabam fazendo as obras maiores, as obras estruturantes. Nós temos uma eleição municipal, lógico, está todo mundo focado na eleição municipal, porque ela mapeia e norteia, né, a base política para 22, e estamos se organizando. Eu tenho conversado muito com o Dória, com o Bruno, que é nosso presidente, com o Eduardo Leite também, que é um grande quadro que nós temos, né, um jovem governador do Rio Grande do Sul, brilhante nas ideias, está enfrentando lá as reformas que precisa no Rio Grande do Sul, e ele está tendo coragem de fazer as reformas estruturantes. Agora, a política ela é muito dinâmica, nós vamos olhar 22, eu tenho um compromisso, né, que é cumprir bem os compromissos que eu fiz com o Mato Grosso do Sul, e eu posso dizer que isso a gente está focado. Você sabe que nós criamos um governo com metas estabelecidas, nós temos os programas, o secretário todo janeiro assina um compromisso, não é com o governador, não, é com a população, e a gente cobra as entregas para a população. Então, eu acho que isso é bom, porque cria realmente um comprometimento. E não tenho dúvida, eu acho que é algo que eu critico, eu acho que anteciparam muito o debate eleitoral, isso criou aí algo ruim para o país. Nós estávamos acabando uma eleição e já estava discutindo a outra daí 4 anos e começou cotovelada para lá. Isso não é bom. Eu acho que nós temos que agora, amigo, nós precisamos das reformas. Se nós não fizermos a reforma administrativa a nível federal, que vai também atingir os estados, e a tributária, amigo, esse é o crescimento do nosso país, você sabe disso. Cada estado legisla de um jeito no ICMS. Será que isso é bom? Não é bom. Se nós conseguirmos criar aquela ideia do imposto sobre valor agregado único, tirando PIS, COFINS, ICMS, ISS, proteger os estados perdedores, que alguns vão perder no momento, mas a gente vai ganhar lá na frente, e principalmente ganhar em produtividade. Hoje as empresas, Nicolas e Gustavo, têm que ter um arcabouço ali de contabilidade para cuidar desse emaranhado tributário. Se nós fizermos reforma tributária, e se fizer, não é para o Bolsonaro, é para o país, e administrativa, nós temos um ganho. A previdenciária já trouxe um ganho. Se nós não tivermos a reforma da Previdência, o prejuízo, aí, o déficit fiscal e o prejuízo seria muito maior. Então, acho que agora é desarmar aí os espíritos. Vamos ajudar nas reformas. Nós temos obrigação, o PSDB sempre foi um partido reformista. Na época do Fernando Henrique, nós mudamos ali muito a concepção do país com reformas estruturantes, a privatização, as concessões, né? Hoje, para você ter uma ideia, agora, dia 23 agora de outubro, eu estou na Bolsa, na B3, com a PPP de saneamento do Mato Grosso do Sul, que vai levar Mato Grosso do Sul a ter 100% de coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Em 5 anos, nós vamos elevar para 94%. Imagina o ganho para a população. Se a gente não fizesse a PPP, nós íamos levar 50 anos para atingir esse patamar. Então, eu acho que agora, se a gente focar nessas reformas estruturantes, a gente vai ajudar muito o país. E aí vamos discutir 2022, cada partido. Democracia é isso, você dá a oportunidade do eleitor escolher. Mas nesse momento, eu acho que nós temos que pensar no país. O Brasil tem um problema fiscal gigante, e vocês sabem disso. Se nós não fizermos as reformas, ele vai se avolumar o problema. E quem que paga o preço? Todos nós, mas em especial a população mais carente vai pagar esse preço. Legal. Governador, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor, que está completando aqui 6 meses no broadcast político. Queria agradecer muito o Nicolas, meu companheiro aí de jornada, nosso repórter, e agradecer também o Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte e vai fazer a edição desse vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima semana com mais um Papo com o Editor.